Bem-vindos ao mais um Estrategicamente, um programa do Terra que traz para vocês insights de negócios, de mercado, de comportamento do consumo e muitas outras tendências que estão à frente através de empresas e mentes visionárias. Hoje estamos aqui com uma empresa que representa muito a evolução de negócios no Brasil, com uma profissional que lidera movimentos grandes de transformação dentro do negócio, que tem uma carreira excepcional. E está aqui comigo a Tatiana Ponce, que lidera várias áreas dentro da própria companhia da Natura, vice-presidente de marketing, de inovação, vou até ler aqui porque tem tanta coisa, gente, é marketing, marca, inovação. Ela também lidera toda a parte de pesquisa e desenvolvimento global da Natura. Então, essa é uma das mentes, né, do negócio, onde a gente vai explorar muitos assuntos relacionados à Natura, que, de certa forma, também estão conectados com as grandes tendências de mercado. Então, fique ligado que você vai aprender muito com quem está fazendo, né, um caminho de sucesso. Eu vou apresentá-la antes de passar a voz para ela. Ela é formada em marketing com MBA em negócio pela IBMEC e ela tem 25 anos de experiência, então aproveitem para fazer aqui hoje, né, um momento de MBA, uma mini MBA com ela. Ela também tem muita experiência em marketing, mídia, comunicação, digital, vendas, enfim, ela já passou por muitas e muitas frentes dentro de um negócio. Hoje ela também coleciona vários prêmios de Cannes Lion, F, vários prêmios que são muito relevantes no mercado, não só na parte de comunicação, como de inteligência de negócio, que inclusive eu sou muito fã do F, por exemplo, que é um prêmio visionário que valida resultado e não só ideias. Ela também passou por vários outros grupos, com 11 anos no grupo Basedorf, onde ela atuou com marcas como Nivea, Eucerin, tendo sido VP de marketing. Então, ela tem realmente um currículo muito grande e muita história para contar, para falar como que ela chegou até aqui numa cadeira tão importante, numa empresa tão relevante para o Brasil, como a maior multinacional brasileira de cosméticos, que é a Natura. Tati, muito bem-vinda ao Muito obrigada. Estrategicamente. Obrigada por dividir um pouco da sua mente com a gente. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder dividir, né? Toda vez que a gente divide, a gente aprende. Então, obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita e pronta para compartilhar um pouquinho da minha história. Maravilhoso, até porque as histórias sempre nos mostram caminhos novos e traz novas possibilidades para quem está passando por coisas similares ou mesmo inspira quem não acredita que é possível. Então, você é uma mulher de sucesso, né? A gente veio de uma geração passada onde os homens ocupavam as cadeiras de grande poder nas empresas. E ser vice-presidente não é fácil, né? Tem muito caminho a percorrer até chegar lá. Eu tenho certeza que que não foi por acaso, que você se esforçou e se dedicou para chegar onde está. Então, esses insights são muito importantes para outras mulheres que estão nos assistindo. E falando de Natura, né, que é uma empresa ícone brasileira, e não é à toa que a gente convidou você e a Natura, né, representando a Natura aqui. Tem muitos pontos estratégicos de negócio que a gente quer discutir sobre Natura. E antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar as pessoas sobre o negócio, né, e sobre como você surgiu no negócio também, tá? Então, a Natura, ela é uma empresa brasileira que foi expandida e virou um grande ecossistema. É verdade. Conta um pouquinho esse passo a passo até chegar lá, né? Qual foi o que motivou a existência da Natura até chegar onde ela está hoje com o posicionamento atual? A Natura hoje, esse ano completa 55 anos. Então, muito bacana estar falando aqui com você, porque é um ano de festa para gente. Ela, em agosto, completa 55 anos e ela nasceu de um sonho, né? E eu me identifico muito com isso. Então, quando eu recebi o convite para fazer parte desse grupo e dessa empresa tão bacana como você disse, o que mais me chamava atenção era a forma como ela nasceu. Então, ela nasceu de um sonho do Luiz Seabra, né, que foi o nosso fundador, e hoje a gente tem outros fundadores que foram embarcando nesse sonho e nessa jornada com ele, um sonho de transformar, impactar a vida das pessoas. E um sonho que vinha a partir do cosmético, e a coisa que mais me encanta como marqueteira, já que a gente está falando sobre esse assunto aqui,
é que quando eu já conhecia a Natura, obviamente, pela, né, relevância que ela tem no mercado, pela relevância mundial, por ter sido minha competidora em alguns momentos de carreira, mas eu sempre olhava de longe, assim, com um olhar de muita admiração. E quando esse sonho nasce, ele era mais que um sonho de fazer cosmético ou de impactar a vida das pessoas através do uso de um produto de beleza. E eu acho tão incrível como a Natura ela foi uma empresa de vanguarda aos 55 anos. Então, quando o seu Luiz fundou, ele já fez o manifesto e escreveu, e ele me mostrou esses dias o papel da letra dele escrita, o Manifesto do Bem-Estar Bem. Há 55 anos atrás, eu não me lembro, porque eu não era nem nascida, Não acredito. pouquíssimas pessoas falavam de bem-estar, ou mesmo de bem-estar bem. E hoje, isso é o cerne, né, da sociedade, o quanto se discute sobre isso. Então, ela nasce a partir de um sonho de trazer o bem-estar bem e a partir de relações. Então, tem uma história muito linda que todas as vezes que alguém comprava na primeira lojinha do Oscar Freire, onde tudo começou, depois que a compra se efetivava, ele dava uma rosa branca para cada mulher. E eu recentemente, né, cada vez mais mergulhando na história da companhia, que me ajuda muito a pensar no futuro, eu perguntei, seu Luiz, o que tinha por detrás daquele gesto? O que você estava pensando? Ele falou, eu queria reconhecer as relações e queria que aquele momento que ela teve com a Natura se estendesse por mais tempo, ao ter a rosa com ela. Então, assim, neste lugar nasce a Natura, uma empresa que nasceu sempre pensando nas relações, a relação de você com você mesmo, de você com o outro e de você com o mundo. Ela já nasce num lugar de sustentabilidade, desde aquele momento. E ela nasce neste lugar de trazer o bem-estar bem para as pessoas através de qualquer coisa que a gente fizesse. O que tem tudo a ver com a nova economia, onde a gente vive a economia do mal-estar e onde a gente vive vários desafios, né, Exato, planetários em relação à sustentabilidade, socialmente mesmo, enfim. exatamente, Tem vários impactos negativos que estão, né, ao redor de todas da as gente. indústrias. E eu entendo que a Natura tem liderado um movimento de inovação para esse sentido também, né. Então, você como que surgiu a sua entrada na Natura e o seu desafio lá dentro hoje, pensando que, obviamente, a companhia está olhando para um futuro. Qual é este futuro, né? Qual foi o decorrer do processo todo até chegar onde está e qual é a visão de futuro? Tá bom. Bom, eu venho de uma trajetória, como você falou, né, eu sou uma marqueteira raiz, mas que no meio do caminho, e eu acho que isso é bacana até para nossa audiência, eu fui identificando quais áreas eu poderia também me especializar e me interessar no decorrer da carreira que me fortaleceriam como uma futura CMO ou vice-presidente que eu sou hoje. Então, sempre tive esse olhar muito aberto para entender como é que eu poderia ir moldando a minha carreira dentro das organizações que eu estava e com, né, as oportunidades que me apareceram. Então, fui para a área de vendas, fui para trade marketing, eu tive sempre nesse lugar. Nos últimos 11, 12 anos, eu fiz parte do grupo Beiersdorf, trabalhando na Nivea, as marcas que você citou, e eu passei 6 anos no Brasil, já cuidando de toda a América. Então, eu fazia América Latina, e Estados Unidos e Canadá, e recebi um convite depois de 6 anos para ir para Dubai. Eu falei, Dubai, né, para cuidar de mercados emergentes e uma geografia que saía de Ásia, né, Austrália, Nova Zelândia até América Latina, então se a gente passasse uma régua no mundo para Sim. baixo, né, só Europa e Estados Unidos e China que estavam fora desse escopo. Eu falei, nossa, mas eu vou para Dubai, né? É tudo tão diferente e um escopo tão grande, e a gente sempre acha que não pode, né, eu passo por isso também, eu falo: "Mas será que eu sou capaz, né, de chegar nesse Quem sou lugar?", eu para né, ir quem para sou eu? Eu lá? acho que eu não dou conta, né. E aí eu resolvi que eu ia, porque uma das coisas que faltavam na minha carreira, para mim, era uma experiência internacional de mais longo prazo. Eu tinha feito momentos mais curtos em outros países, mas eu não tinha feito momentos de longo prazo. E eu falei: "Sabe o quê? Se der certo, ótimo, se não der, para tudo tem solução, E né?" no mínimo seria uma boa experiência de vida. Exato.
E aí passei os últimos 6 anos em Dubai, cuidando de todos esses mercados, e eu digo para você, Perla, é como se o meu cérebro tivesse, assim, expandido muitas e muitas vezes. Eu tive experiências profissionais e pessoais muito impactantes, né. É você sair da Índia, aí você vai para a Rússia, aí você vai para a África, aí você participa como gestora e como responsável de toda a guerra entre Ucrânia e Rússia, onde a Nossa. gente operava nos 2 países, então você tem que trazer muito, muito mesmo do seu lado humano para saber como gerir isso, e eu nunca tinha passado por nada disso. Então eu passei por muitas crises, eu tive em ambientes de muita vulnerabilidade, e isso me forjou demais. Teve dor, né, Claro. teve desafio, é você sair da sua zona de É bem conforto. estressante passar por um processo como esse, Exato, né. e sair da zona de conforto em todas as suas áreas. Nisso eu estava em Dubai, já analisando meus próximos 10 anos de carreira. Eu sempre tive essas paradas, assim, estratégicas e autorreflexivas de falar: "Bom, eu estou aqui, estou muito feliz, fui muito feliz nesse tempo, tem algo mais que eu possa fazer?". E quando a Natura me contacta, né, através, obviamente, de uma empresa de recrutamento, não fala o que é no começo, eu falo: "Bom, sempre estive aberta a ouvir e a trocar experiências", e no decorrer do processo, né, se revela a Natura. Eu falei: "Nossa, que bacana", né. Foi um processo grande, obviamente com muitas pessoas, até que minha última entrevista foi com o seu Luiz. E eu sou uma pessoa que sempre busquei trabalhar com propósito. Independente de ser uma empresa focada em propósito, porque tem muitas empresas que não deixam o propósito claro. Na verdade, não manifesta o propósito na Isso, cultura organizacional. excelente essa sua colocação. Não manifestam para a cultura ou não manifestam para o consumidor, talvez, né. Perfeito. Quando eu olhei essa oportunidade e eu vi muita verdade, né, e conforme você vai se desenvolvendo, vai vivendo, você começa a ter um feeling das verdades, Sim, né, que circundam esse mundo, corporativo. talvez de mal-estar social, como você disse, lá fora, ou o próprio mundo corporativo. E eu vi tanta verdade naquela conversa, tanto cuidado com as relações. A forma que ele começou a entrevista é completamente não convencional, e a entrevista foi não convencional. E eu falei: "Poxa, eu quero fazer parte desse sonho". E a Natura vinha passando por um momento de muito desafio. Como você falou, a Natura nasceu como Natura, uma empresa nacional, já de grande expressão, foi adquirindo novas marcas e estava num momento de 2 coisas muito importantes, de redefinição estratégica, e esse olhar quando ela amplia, e de resgatar todo o perfil de inovação e vanguarda que ela sempre teve, né. E eu vinha há muitos anos me especializando também em inovação, era responsável por toda inovação desse pedaço de mundo que eu te contei. Vivendo um mundo de inovação, né, porque no fim das contas você estava em Dubai, que acaba Exato, é sendo um um polo, polo de né, de inovação absurdo, e os países subdesenvolvidos e os países emergentes, eles também estão numa sim, velocidade de inovação muito acima da média, sim. né. Porque são países de futuro, em que a população, né, vai cada vez mais também ganhar força, mais poder de compra. Então, era estar no lugar certo, no momento certo, para poder beber e aprender muito, e também poder dar, né, com propósito. E quando a Natura apareceu e eu falei: "Nossa, mas vou voltar para o Brasil, com os filhos já estudando fora", ou seja, não tinha nada além da família próxima, né, de mãe, irmã morando aqui. O Brasil numa situação super desafiadora também, né, como a gente vê, mas eu falei: "Gosto de um desafio, né". Como diz uma amiga minha: "Se não é para transformar, nem chama, porque ela Exato. não vai". E aí aceitei o convite e foi assim, e tem sido muito, muito bom. E desde que você mergulhou na história da Natura, né, quais foram os grandes momentos de pico de evolução qual foi o segredo dos picos de evolução e como está o negócio hoje, né, passando por esse processo de reinvenção, reposicionamento, rebranding, enfim, conta um pouquinho disso. Eu acho que a Natura nasce numa posição de muita de já estar no lugar certo. Ela nasceu sustentável. E eu vivi todo o crescimento de ESG, toda a importância de sustentabilidade para o mundo,
em outras corporações, em outros tempos. Quando eu cheguei na Natura e eu vi que muito do trabalho já estava feito neste lugar, em que as empresas estão agora correndo Patinando. uma maratona, porque para você ser sustentável ainda no mundo atual, isso implica em aumento de custo, Exato. Tem né? que Porque você investir vai em usar transformar processo. ingredientes que realmente ativos, embalagens que realmente sejam benéficas ou não maléficas para o meio ambiente. Você vai procurar processos, que é onde a Natura está hoje, né? Porque a gente já dá um salto de sustentabilidade para regeneração, porque não adianta mais ser só sustentável. Exatamente. Se a gente não começar a regenerar o planeta, não vai funcionar. E quando eu cheguei e vi que eu tinha outros desafios que eu já te conto, mas que a parte de sustentabilidade continuava sendo um desafio do ponto de vista social, ambiental, né? Para a gente continuar fazendo e para a gente continuar sendo vanguardista e ditador de tendência, né? Natura foi Ser e quem é. puxa, não quem corre atrás, Exato, né? me dá o maior orgulho. A gente esteve na Ásia fazendo uma grande viagem de descobertas, tendências e tudo. E eu estava numa palestra em Hong Kong e grandes empresas multinacionais, que eu também me espelho muito, citando a Natura como case. Então, isso dá um orgulho, né, absurdo. Então, esse foi a grande surpresa, de olhar e falar, nossa, eu não vou precisar aqui Fazer subir grandes mudanças. 60% o custo de uma fórmula, né, prejudicar preço, margem, por conta de virar sustentável. Hoje, 95% das nossas fórmulas, e a gente tem esse objetivo em eco, são biodegradáveis, são 96% naturais. Então, é muito bacana chegar neste lugar. O meu grande desafio era contar as coisas que a Natura faz. Quando eu cheguei e descobri a quantidade de história verdadeira que a gente tem, genuína, eu falava, gente, E o mundo precisa esse é o saber sonho de disso. consumo de Sim, qualquer marqueteiro. sim. Eu posso ficar sem lançar produto 3 anos, se eu for recontar ou contar as histórias que a gente nunca contou, Já dá não tem para ninguém, storytelling para uma vida, para né? uma vida, né? Sim. Então, meu grande desafio foi trazer esse espírito inovador, esse espírito inquieto, de ousadia, que está muito dentro de mim, para o time, para dizer, tem um mundo lá fora esperando por nós, né? E a Natura era tímida nesse lugar. E não tem problema contar se é genuíno. Se você conta por uma pura estratégia de marca e o que você faz é 90% história e 10% real, e história com E, né? A Natura Sim. tem histórias com H, histórias de verdade. Então foi esse lugar mesmo de trazer um grande impulso de inovação, de orgulho, de olhar o futuro e de trazer a gente para esse lugar de novo de inovação reconhecida. Porque como a gente fala pouco, ou falava, Ninguém sabe. acaba um monte de gente gritando mais, né? Porque é fácil, às vezes, ir lá, dar o tique, mas não necessariamente a gente sabe se está sendo executado ou não. Então, eu diria para você que foi um grande reposicionamento estratégico de desenhar o futuro do bem-estar bem, porque eu não quero mais o bem-estar que está todo mundo falando. A Natura sempre ditou o que era bem-estar bem. Agora, redesenhar esse futuro, lançar e reposicionar toda a plataforma de comunicação. Então, o meu primeiro ano ele foi muito de fazer um grande resgate de toda essa potência e como que eu trago isso para fora. E fortalecer muito toda a nossa área de inovação, agilidade, né? E poder trazer o consumidor cada vez mais para o centro dessa decisão e dessa participação. Voltar a entregar aquela flor branca de uma outra maneira, Exatamente. né? Criar Essa rosa relações. branca de uma relação cada vez mais próxima e mais colaborativa com o consumidor. Você trouxe um ponto bem importante, porque eu sou consultora de negócios e branding também, e eu vejo que muitos negócios têm histórias para contar que não valorizam, porque assim como qualquer pessoa, né? Às vezes você tem várias qualidades, tem muita história para contar e você não fala, Isso. você não expressa, você nem acha que isso é importante para as pessoas. É uma síndrome, talvez, né, de insegurança, Exato. de falta de autovalorização. Talvez o trabalho que você esteja fazendo no momento é um trabalho, primeiro,
de emergirem da empresa para fazer aquele momento, sabe aquele momento de crise pessoal que você para refletir tudo: "Quem sou eu? Exato, aquela paixão, né? Quem sou eu? O que eu quero do futuro? O que eu quero da vida?". Eu sempre falo que a empresa é um organismo como um Vivo, indivíduo, né, então exatamente. me parece que você está sendo a terapeuta do negócio que está entendendo quem o negócio é em essência, a verdade do negócio, que talvez até pelo senso de normalização, Isso, né, de estar já acostumado a ser assim, nem acha que é tão incrível e você traz essa visão exatamente. de Eu acho que você fora. fala um lugar de normalização e, ao mesmo tempo, eu me vejo, como aquela pessoa que chegou e questiona tudo, pergunta tudo. E nesse lugar vai descobrindo potências que estavam guardadinhas no baú de tesouro, sabe? Sim. Justamente pelo lado meu de, por que que eu quero falar? Por que que se eu faço, É. né, eu tô realizando. E uma coisa que eu acho muito incrível na Natura, e isso impacta o meu dia a dia, se você não estiver fazendo, eu posso chegar com um projeto incrível para o conselho ou para os meus pares, e se eu não estiver cumprindo a minha responsabilidade social, de fazer as consultoras prosperarem, de fazer a vida do consumidor melhor. Se eu não estiver cumprindo as minhas responsabilidades socioambientais e de sustentabilidade, eu posso estar entregando o melhor resultado ou um produto que vai trazer e dobrar o tamanho da companhia. Eu vou receber um muito obrigada, Tati, pelo seu trabalho, mas aqui não trabalhamos dessa forma. Então isso também me impactou muito, porque é A um lugar governança está pautada em metas que já cem induzem por o cento, comportamento, cem por né? cento do laboratório. Eu tenho sistemas onde os cientistas estão pesando, né, a gente cria um conceito, identifica um insight e cria algo que eu preciso passar o briefing para o time de P&D e falar: "Olha, preciso que você desenvolva esse creme assim, assim, assim", e ele começa o trabalho, né. Essa inovação que a gente lançou agora do hidratante concentrado, né, o hidratante em creme concentrado de castanha, ele foi uma inovação dessa natureza. Como é que eu posso ser ainda mais regenerativo? Como eu posso ser ainda mais sustentável? A gente tem um sistema que já bloqueia na bancada do pesquisador e do cientista fórmulas que agridem o meio ambiente, que usam ingredientes que possam ser danosos em determinada mistura, ou seja, de lá já não vai. Então é um processo tão estabelecido que é fácil, É exato, porque né? está enraizado. Está enraizado, Eu vou até não se discute. fazer uma discussão aqui em cima disso, porque dentro do conceito de transformação e economia verde, o grande desafio dos negócios é porque eles sempre foram pautados em metas de lucro a qualquer custo e a curto prazo, enfim, olhando muito para números imediatos, até porque os negócios no Brasil nunca tiveram uma educação financeira tão qualificada. As pessoas no Brasil não têm uma educação financeira, então os negócios são liderados por pessoas, Pessoas. logo acaba sendo sempre o curto prazo Isso. mais relevante do que o importante, que é a transformação, a evolução, o olhar para frente. Eu vejo que existe um segredo em tudo isso que você está contando, que são as metas, até as cobranças da liderança para os líderes que estão, né, em cada uma das áreas de negócio, que faz com que obrigue, independente de qual é o perfil das pessoas, obrigue as pessoas a terem determinados comportamentos, porque as metas induzem comportamentos, né. Então, Exato. se você tem uma meta de gerar uma receita amanhã de X, você tem que fazer o que for a qualquer custo para conseguir chegar nessa meta, para ser cobrada por isso. Independente se você tem o seu propósito de mudar as coisas, de transformar, de ver que tem oportunidades. A companhia, né, pressiona essa meta, então todo mundo segue a meta. O grande diferencial de tudo que você me trouxe está na governança definir metas claras que induzem o comportamento e o olhar, né, para o bem comum, para o bem coletivo, para o Exatamente. bem-estar das pessoas e até falando para dentro da empresa, eu conheço um pouco das estratégias de employee branding da Natura por alguns momentos de troca, e eu sei que é uma empresa acolhedora Sem também. dúvida. Eu ia juntar esse teu ponto da governança com cultura, porque como a empresa nasceu
de um sonho comum e aquele sonho de um fundador se expande para os outros 2 fundadores que também sonham igual, né, é um sonho que se sonha junto. Então, ele passa a deixar de ser uma obrigação, ele vira governança, que é o nosso jeito de ser e fazer, e ele passa a ser natural. Então, é como se todas as pessoas que estivessem ali dentro, de alguma maneira, elas se apaixonam por este tema, e este tema vira natural, como se a gente acorda e escova o dente, né, e veste a nossa roupa e sai. Então, isso é muito legal, porque ele sai daquele lugar de obrigação, que muitas vezes De precisa, cumprir né, tarefas, de né? cumprir tarefas, e ele passa a ser mais prazeroso, e por isso gera um ciclo virtuoso de engajamento, porque ele é natural, E você né. acredita, que esse trabalho que é o employee branding, né, descer o propósito da companhia para o chão, né, do negócio, para quem está no dia a dia do negócio, através de um engajamento emocional e afetivo, que vai muito além do enfim, da relação transacional e comercial que está por trás, às vezes, de um emprego, né. Uhum. Então, eu entendo que é como se criasse realmente uma comunidade, não só um É muito mais que um business. emprego. E hoje eu sinto dessa forma. Quando eu fui para a Amazônia por uma semana, para fazer um grande mergulho no trabalho que se faz lá, eu voltei e falava assim: "Eu preciso acordar todos os dias fazendo algo melhor, porque eu sou responsável por aqueles milhares que estão sendo impactados por isso que a gente faz aqui. Eu tenho que ter muita responsabilidade. Esse é um outro tema que eu tenho refletido muito sobre a responsabilidade dos líderes de marketing dentro do mundo hoje. Perfeito. Né? A gente tem uma voz através da marca e aquilo que a gente aprova, aquilo que a gente coloca na rua, que tem impactado massas, porque o consumo de mídia está completamente diferente. Sim, E o CAC consumo de hoje é muito mídia alto. é altamente pulverizado, muita informação, né? Eles consomem muito mais mídia do que eu consumia nas idades hoje dos jovens, das pessoas que estão se formando. Então passa a ser mais que um emprego, passa a ser eu posso aqui, através de um emprego, porque eu preciso trabalhar, eu preciso Sim. me sustentar. A gente vive num mundo capitalista onde existe a moeda, mas ele é um emprego em que eu também cumpro um propósito, na medida que eu me identifico com ele. E não é só um propósito de sustentabilidade, porque eu acho que a sustentabilidade engaja demais, mas o propósito das relações e de fazer a vida de alguém melhor, porque esse alguém impacta a floresta e o planeta, eu me arrepio. Na verdade é um propósito essencial da Natura, a questão humana, né, Exato, a então de questão humana. cuidado E humano. quando você cuida do humano, Ele ele cuida do cuida planeta. exatamente, é um Né, processo. então é esse círculo virtuoso do bem-estar bem que muitas pessoas perguntam: "Mas o que que é bem-estar bem?", né, e por muito tempo se falava: "Ai, as pessoas não entendem isso". E eu quando cheguei, resolvi fazer uma enquete multidisciplinar com quem eu encontrava na rua, com as pessoas próximas de mim, de todas as faixas da sociedade, e eu perguntava: "O que que é bem-estar bem para você?". "Ah, bem-estar bem é você se sentir bem com você mesmo, você cuidar de você, isso, aquilo ali". E também aí como você está bem, você faz o bem para o outro. Então, assim, não precisa explicar, né. Então foi muito bacana e é muito bacana fazer parte dessa história. Muito, muito bacana. Nossa, e de verdade, falando agora de estratégia de negócio, médias, pequenas, não importa o tamanho de uma empresa, existe uma estratégia que gera quase um motor, né, de aceleração de negócios, que virou blasé falar de propósito, né, É, porém, as pessoas talvez não entendam o impacto do significado dessa palavra. desta palavra. Porque o propósito, na verdade, ele desperta em você a vontade de fazer algo para além da tarefa, né. E Exatamente. tem um impacto tanto de construir uma comunidade em volta de um mesmo fio condutor, né, que direciona o comportamento de todo mundo para gerar potência, quanto criar uma comunidade ao redor com consumidores, parceiros, etcétera, que se
conectam com os valores e têm uma afinidade moral, eu E diria, aí você né. só pode ter prosperidade Só nesse conjunto, entende? é um Passa por desafio. passa, Todos claro. nós conhecemos os desafios que a Natura passou e tal, mas é tão robusto e tão sólido que passa, mas a capacidade mobilizadora desse grupo para vencer desafios é imensa. E desafio é importante. Sem desafio a gente não cresce, Exatamente, sem né? desafio a gente não para É refletir. inércia, né? E existe um ponto que eu queria trazer aqui, que também é um desafio que eu vejo em muitos negócios, independente do tamanho e principalmente até os grandes, que é a tomada de decisão de curto prazo, fazer planos de curto prazo, até porque existe realmente um movimento dessa cultura ágil, mas que não podemos perder a visão de futuro, porque o futuro é norteador e você lidera a área de inovação, que é quem norteia o futuro. Exato. Então, o que que eu queria trazer aqui de reflexão? A Natura é uma empresa que olha para frente. Sim. O que a Natura espera, né? Onde a Natura está mirando em termos de evolução de negócio, né? Quem ela quer ser, no sentido de quem ela está hoje, que já eu sempre falo que estamos e não somos, né? Ela já está hoje uma grande companhia multinacional brasileira, que tem um grande impacto global, que lidera, né, movimentos de transformação no setor, que tem um propósito extremamente genuíno e real mesmo. Eu também conheço bastante da cultura interna da Natura, então eu posso até Validar, né? validar o que você está falando, que realmente é verdade. E o cuidado como grande motor de negócio. Levando em consideração toda essa potência, onde o Business Natura mira Tá bom. para 2024 e para o futuro? Acho que é bem bacana da gente falar isso. Primeiro de tudo, uma coisa que nunca muda, só é negócio se gerar impacto positivo. Então começa por aí a nossa visão do hoje ou de 2050. Agora a gente acabou de lançar e está trabalhando na visão de sustentabilidade dos nossos compromissos com a vida até 2050. Aí você fala, nossa, esquisito, né? Quem que está trabalhando com isso? Você vai estar vivo nesse momento? E é esse lugar que você não pode perder. Exato. Eu não vou estar, mas Porém, é meu legado. eu vou deixar um legado. E nós deixaremos um legado como corporação. Quando a gente vai para a área de inovação e negócio, a gente está num momento muito especial. A gente está nesse momento muito importante de fusão completa entre Avon e Natura, entendendo claramente os posicionamentos das marcas, as potencialidades das marcas juntas. A gente está num outro momento muito grande de revisão de toda a estratégia multicanal. A gente tem hoje 4 milhões de consultoras ao redor da América Latina movendo essa marca. Porém, eu preciso habilitar essas consultoras a navegarem neste novo mundo digital, e esse processo está cada vez mais acelerado, para que elas continuem prósperas e continuem fazendo esse trabalho brilhante, porque é a relação one-to-one, né? Exato. É essa relação que começou lá na Oscar Freire e que consegue ser replicada hoje na presença das nossas consultoras, mas a gente está fortalecendo fortemente o e-commerce e também ampliando o nosso varejo para gerar experiência de marca. Legal. Hoje, outro papo, a gente poderia ficar horas conversando, né? Eu tenho percebido muito uma grande mudança no que é a experiência e finalmente aquilo que se falava de UX, CX, que ficava na No fala, blá 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 ou eventualmente numa experiência apenas digital de um site, mudou. E a gente, nessa viagem da Ásia, viu coisas incríveis e a gente tem trabalhado muito nesse lugar. Outro ponto muito importante é a expansão para novos públicos. Então, com novos lançamentos que você já viu por aí, que já chegaram no último trimestre do ano passado e vai chegar bastante coisa bacana esse ano, é um olhar para públicos que eu não atuo hoje. Como quais, por exemplo? A gente fala de muita coisa relacionada a etarismo, a gente fala de muita coisa relacionada a classes sociais mais altas, e não só classes sociais mais altas, mas inaugurando novos segmentos de mercado. Legal. É a expansão do bem-estar bem, Para vários outros nichos. holisticamente, porque hoje se olha a Natura pode fazer muita coisa, né? A marca permite que a gente crie experiências e momentos com o consumidor em vários lugares. Aliás, ter construído esta marca com uma solidez tão grande neste propósito, faz com que qualquer coisa que faça alguém estar Se sentir bem, exatamente. seja, né, Parte seja do nosso possível no ecossistema. ecossistema. Exatamente.
uma grande estratégia, inclusive de negócio. Até parabenizo a Obrigada. Natura e você pela tua visão, por toda essa construção, por liderar movimentos como esse, que são movimentos que inspiram também outros negócios, né, que obviamente tem outras dificuldades que talvez, não estejam alinhadas com o momento da Natura, porque a Natura se transformou, né, ninguém Sim, nasce assim da noite para o sim, dia. processo contínuo de transformação e E evolução. qual seria a mensagem final, né, do segredo para chegar num nível grandioso? Olha, eu vou falar uma coisa bem simples, né, algumas pessoas vão falar: "Ah, precisa do MBA XYZ, ter estudado". Não, obviamente você precisa de uma parte técnica muito embasada, né, então a minha recomendação sempre quando estou falando com jovens, marqueteiros, é assim: não se esqueça de continuar se desenvolvendo. Mas você pode ter as melhores escolas do mundo, a melhor base técnica do mundo. Tem 2 características que eu acredito que se o marqueteiro não tiver, ele não vai chegar a um lugar de destaque: paixão e curiosidade. Perfeito, que Sem são essas 2 habilidades questões, humanas. isso, e você pode, se você quiser, desenvolvê-las e aplicá-las no negócio. Maravilhoso. Aliás, muito obrigada, Obrigada a Tati, você, foi por um prazer. compartilhar tanto, né, tanto as suas estratégias pessoais quanto do negócio. Isso certamente vai fazer bem para muitos outros profissionais e outros, e até empreendedores, Foi um independente do prazer, tamanho. foi um prazer. Muito obrigada a quem ficou aqui conosco até agora nesse bate-papo. Eu sempre falo que nossos episódios são quase como um MBA, mentes brilhantes, visionárias, negócios que têm uma história para contar extremamente relevante. E espero que a sua mente tenha expandido hoje com a gente.